Hora de falar agora sobre atletas que cabem no bolso do seu time. São atletas numa realidade bem mais plausível. Esses sim podem virar reforços do seu time do coração a partir de 20 de julho, que é quando a janela de inscrições abre por aqui. Bora começar falando sobre Memphis Depay. O vínculo dele com o Timão se encerra em 30 de junho e não houve acordo para a extensão desse vínculo. Importante registrar que o Memphis até acenou com a possibilidade de baixar seu custo. Você sabe, ele custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. Está completamente fora da realidade uma renovação de contrato nesses termos e diante da dificuldade em avanços no Corinthians, se houvesse um clube brasileiro que quisesse estreitar relações, poderia contratá-lo, inclusive para ter o Memphis no Campeonato Brasileiro, porque ele não estourou o limite de jogos. O holandês tem 32 anos de idade e ainda não garantiu sua presença na Copa do Mundo. Já Dybala, atacante argentino de 32 anos de idade, que integra ou faz parte do elenco da Roma há bastante tempo, é alvo antigo do Flamengo. Alexandro e Danilo fazem campanha interna e lobby para que o atleta seja contratado. Recentemente, Dybala também foi especulado como possível reforço do Boca Juniors, mas a imprensa italiana está noticiando nesse fim de semana que o Dybala deve renovar o contrato por mais uma temporada no clube italiano. Já Fabinho, volante do Al Ittihad e da seleção brasileira, pode disputar o Mundial desempregado. O contrato dele no Al Ittihad se encerra em 30 de junho e não há intenção do time saudita na renovação. O Fabinho foi cogitado, por exemplo, no Palmeiras, mas dá preferência a voltar para a Europa ou até em renovar o contrato ou encontrar um clube na Arábia Saudita. O jogador avaliado em 13 milhões de euros e cujo salário no Al Ittihad gira na casa dos 10 milhões de reais mensais. Thiago Silva, zagueiro de 41 anos de idade, não ficará no Porto. Ele acabou de chegar no clube português depois de trocar o Flu pelo time português. Mas não houve acordo para a extensão do contrato do Thiago Silva, mesmo ele tendo sido titular e peça importante na conquista do campeonato português. A tendência, apesar de uma série de especulações, é de que o Thiago Silva prossiga na Europa. Ele foi cogitado, cobiçado por torcedores de São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, entre outros. Mas o Thiago prefere continuar no velho continente, até para ficar mais perto da esposa e dos dois filhos, que jogam no Chelsea. Se ele acerta, por exemplo, com o Milan, que é um dos interessados, ele fica a poucas horas de voo entre Milão e Londres de visitar seus familiares. Vitor Sá, atacante de 32 anos de idade, atua como ponta direita e ponta esquerda. Seu contrato no Krasnodar se encerra em 30 de junho e ele deve se despedir do clube russo nesse final de semana com a disputa da Copa da Rússia. O Krasnodar até fez uma proposta de renovação, mas o Vitor Sá está propenso a voltar para o Brasil. Teve seu nome especulado em alguns clubes e sua preferência é fechar com o São Paulo, que é seu clube do coração e também de toda a sua família. Você lembra do Léo Duarte, zagueiro formado no Flamengo e vendido para o Milan? Pois bem, hoje com 29 anos de idade, ele está de saída do Başakşehir, time turco onde foi titular durante toda a sua passagem. O Léo Duarte interessa a vários clubes brasileiros e pode chegar assinando pré-contrato por agora para virar reforço em 20 de julho. Situação bem parecida de Pablo Mari, zagueiro espanhol de 32 anos que também passou pelo Flamengo. Fez enorme sucesso naquele time de 2019 com o Rodrigo Caio. Pablo Mari passou os últimos meses no Al Hilal, da Arábia Saudita. Jogou pouco, não teve uma boa participação e, ao que tudo indica, pode esperar por propostas do Brasil, da Europa ou de qualquer parte do mundo. Quem pagar mais levará o Pablo Mari. Juan Jesus, zagueiro brasileiro de 34 anos de idade, está há um tempão no Napoli, também passou pela Inter de Milão. Jogador de currículo grande, especialmente no futebol italiano. O vínculo dele com o Napoli se encerra em 30 de junho e, a julgar pelas últimas rodadas, está fora dos planos do Napoli para a próxima temporada. Até fez 34 jogos, mas nessa reta final de ano, ele praticamente não foi utilizado e tem sido especulado em clubes brasileiros já há algum tempo. Quero falar também sobre Lucas Fasson, zagueiro de 24 anos de idade, formado na base do São Paulo, repassado para o Atlético Paranaense e vendido depois para o Lokomotiv Moscou, na Rússia, sempre titular absoluto. O contrato se encerra em 30 de junho e ele optou por aguardar, por esperar por propostas para entender o que pode aparecer. Andrei Giroto, que jogou no Palmeiras como volante, virou zagueiro no futebol francês e atuou bem na última temporada pelo Al Taon, equipe da Arábia Saudita comandada por Pericles Chamusca, titular absoluto por lá, vínculo somente até 30 de junho. É possível que ele tenha propostas para seguir no futebol saudita, mas em caso de uma boa oportunidade no futebol brasileiro, não dá para descartar que ele venha a ser contratado. Paulo Otávio, lateral esquerdo de 31 anos de idade,
há bastante tempo como titular absoluto do Al Sadd, a equipe mais forte do Catar. O Al Sadd, inclusive, foi campeão nacional e tem, entre outros, destaques brasileiros como o Claudinho, jogador que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, e Roberto Firmino, que sai do Al Ahly como campeão da Champions Asiática e é contratado pelo Sadd. Pois bem, Paulo Otávio sempre foi titular absoluto no clube Qatar e ainda não acertou a sua renovação do contrato. Ele aguardava por ofertas do clube de futebol brasileiro, de clubes brasileiros, para eventualmente ter a chance de retornar ao seu país. Bora fechar essa lista para falar sobre Elitão, zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, extremamente forte e que é titular absoluto no Göztepe. Seu contrato já se encerrou na Turquia. Göztepe faz força para renovar, mas o Elitão prefere aguardar pela possibilidade de atuar num time grande. O Botafogo chegou a estudar sua contratação, mas ainda não houve avanço. Quero fechar essa lista lembrando de Guido Rodrigues, que quase virou reforço do Grêmio no início do ano, jogador que acabou se mudando para o Valência e terminou a temporada em alta. Foram só 6 meses na Espanha, mas com 17 jogos e 4 assistências, apesar de ficar livre em 30 de junho, pode permanecer na equipe espanhola. Paulinho, lateral esquerdo, jogador que pertencia ao Bahia lá atrás em 2019, quando se muda para o Midland da Dinamarca. No futebol dinamarquês foram 215 partidas, a maior parte delas como titular. Essa temporada é que foi a mais arrastada, ele termina o ano em baixa, não vai ter seu contrato renovado e foi sugerido recentemente para Cruzeiro e Botafogo. Talvez o torcedor palmeirense se lembre de Alanzinho, atleta baixinho, meio atacante, de qualidade e habilidade, pertencia à base alviverde. Acabou que no Palmeiras não deu certo, ainda rodou em alguns clubes brasileiros, até se mudar para o Moreirense de Portugal, sempre como titular absoluto. Termina a temporada com 34 jogos, 5 gols e 5 assistências. Por opção dele, o contrato não foi renovado e agora o Lanzinho está aberto a propostas. A saideira, o último nome dessa lista, James Rodrigues, meio atacante colombiano, que não ficou no Minnesota. A carreira do James tem sido marcada por passagens cada vez mais curtas por clubes dos mais variados locais. Ele já teve, por exemplo, no São Paulo, já jogou no México, já jogou nos Estados Unidos, já teve, por exemplo, no mundo árabe e agora vai disputar a Copa do Mundo sem emprego. Será que o James Rodrigues caberia no seu clube do coração? Desta lista toda, de mais de 40 atletas, quem de fato agrada? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e compartilhar esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Combinado? Vamos juntos com as quentes do dia. Neste sábado de preparação encerrada, e o Cruzeiro está pronto para o duelo diante da Chapecoense. Claro que time para começar somente neste domingo. O técnico Arthur Jorge tem aí praticamente força máxima. Arroio é desfalque por causa de suspensão. Em contrapartida, Matheus Henrique, o volante Mateuzinho, recuperado da contusão pulmonar, treinou os últimos dias com o grupo, informação que a gente trouxe já há um tempo, e ele volta a ser opção. Acho que pelo tempo que ficou fora, desde aquele duelo diante da equipe do Bahia, uma tendência aí do Mateuzinho, óbvio, ficar como opção no banco, mas ganha este retorno o técnico Arthur Jorge para este duelo diante da Chapecoense. Quem vai substituir Arroio? Faz mais alguma alteração? O fato é que está todo mundo recuperado do desgaste que o Cruzeiro teve por jogar sábado contra o Palmeiras, terça na Argentina. Então teve a quarta-feira de folga, depois que os jogadores voltaram, reapresentação quinta, treino sexta, treino hoje e um tempo mais do que suficiente aí para dar uma recarregada na bateria. Depois, o Cruzeiro jogando neste domingo tem segunda, terça e quarta até a partida de quinta-feira à noite. Então dá para recuperar todo mundo também. E aí, 3 dias depois é o jogo com o Fluminense, última partida antes da parada para a Copa. Então tem um tempo legal para que o Cruzeiro possa encarar essas 3 partidas, esses 3 jogos aí com o que tem de melhor. Claro, vamos ver se o Arthur Jorge ele faz a opção aí por preservar um ou outro que talvez tenha um pouco mais de desgaste, por mais que, repito, a informação que a gente tem é que está todo mundo treinando, todo mundo relacionado e à disposição do técnico português. A venda de ingressos pode melhorar ainda mais, em cerca aí de 40 mil ingressos vendidos. Torcedor do Cruzeiro pode comprar ingresso ainda
ingresso.cruzeiro.com.br e colocar um grande público no jogo deste domingo contra a equipe do Barcelona de Guayaquil na quinta-feira. Aí eu não tenho dúvida nenhuma que serão mais de 55, 60 mil torcedores neste duelo diante da equipe equatoriana. Por falar em equipe equatoriana, a Conmebol ela definiu a arbitragem para este compromisso e será do Uruguai, Andrés Matonte. Ele apitou aquele jogo com o Lanús 1-1 em 2024 pela semifinal da Copa Sul-Americana e ele apitou também o jogo do Cruzeiro contra o Santa Fé no ano passado pela Copa Sul-Americana. Não me lembro aí de nenhum episódio de destaque e que assim seja, que a arbitragem passe aí na quinta-feira sem ser o fator decisivo nesse jogo importantíssimo, valendo vaga para o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores. Não é segredo para ninguém que o Cruzeiro está no mercado, fazendo contatos, buscando reforços e hoje a gente trouxe o nome de Gabriel Rojas, lateral esquerdo, 28 anos, jogador na pré-lista da seleção argentina para a Copa do Mundo. O Gabriel Rojas, ele pertence ao Racing, tem contrato longo com o Racing, obviamente teria que ser uma compra por parte do Cruzeiro, mas é nesse cenário que o Cruzeiro tem conversas aí para contratar o atleta. É um interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele tem hoje apenas o Kaique, o Cauã Prats vai se apresentar ao Borussia Dortmund no mês de agosto e o Gabriel Rojas é um nome que interessa ao Cruzeiro. Como vai se desenrolar essa negociação, temos que aguardar, mas é fato que o atleta aí está na mira do Clube Celeste para reforçar o time, independentemente aí da situação do Kaique. Claro que o Cruzeiro aguarda propostas pelo Kaique nessa janela do meio do ano, mas é fato que o clube, mesmo assim, precisa de um outro lateral esquerdo. Agora, a questão do Rojas, vamos ver se ela vai avançar ao ponto do atleta ser contratado. O Racing está eliminado na Copa Sul-Americana. No segundo semestre aí tem somente campeonato local para disputar. Vai passar muito provavelmente por uma reformulação e estamos de olho nesta possibilidade, mas é um jogador que o Cruzeiro quer para a sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.